Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje neste Soundbite viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Hoje vamos mudar de geografia e vamos focar-nos em Israel. Isto porque um diplomata português estava na comitiva que foi atacada por Israel na cidade de Jenin. Portanto, uma comitiva de diplomatas onde figurava um português foi atacada pelo exército israelita. Vamos ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. A situação humanitária tem-se vindo a degradar para níveis muito mais graves do que aqueles que já existiam e que eram muito graves antes disso. Portanto, só o intervalo entre janeiro e março foi um intervalo em que entrou ajuda humanitária maciça e, portanto, enfim, estamos aqui juntamente com vários Estados. Ainda ontem assinamos a declaração que o Reino Unido, a Alemanha e a França propuseram dos Estados doadores de ajuda humanitária, precisamente, também a condenar fortemente este bloqueio e, portanto, resta-nos, enfim, exigir que esse bloqueio acabe. Ana Sá Lopes, isto com Israel é uma situação muito complexa e o que parece que está a acontecer é que Israel deixou de ligar à comunidade internacional e já nem aos embaixadores respeita. Aliás, a justificação de Israel para esse ato foi que os embaixadores se desviaram da rota, que é uma coisa absolutamente incrível. Mas, de facto, mais do que os embaixadores... E, portanto, podem ser bombardeados, não é? Podem ser bombardeados, como é evidente, já passaram a ser alvo, porque toda a gente, os bebés são alvo em Gaza, toda a gente é alvo. Eu acho que esta foi a semana, apesar de tudo, que marcou o acordar da Europa, que estava adormecida até agora relativamente a Gaza e Israel. Nós temos o Ministro dos Negócios Estrangeiros falou com uma veemência que ainda não lhe tínhamos visto. O Presidente da República fez um comunicado no seu site, lembrando que o próprio Papa Leão, isto agora vai demorar a habituar, que na sua primeira missa, enquanto Papa, no domingo, focou muito a guerra em Gaza, e por acaso Marcelo lembra isso, mas de facto não temos visto. Não é Portugal, é a União Europeia quase toda, tirando a Espanha e a Irlanda, que têm insistido um bocado para que a questão seja discutida. A União Europeia toda tem-se estado absolutamente nas tintas para a questão de Gaza. Mas agora finalmente acordaram. Finalmente, esta semana, e foi um bocadinho a reboque da França, do Reino Unido e do Canadá, que fizeram de facto fizeram um documento a admitir mesmo sanções a Israel. E o Reino Unido foi particularmente duro. Foi a Europa, neste caso é a Europa a reboque do Reino Unido e da França, da França. Mas de facto já não temos... Deixámos engraçado de ter medo em condenar Israel. Mudámos a posição. Esta é a semana em que a Europa mudou de facto a posição. Até aqui era um miserável silêncio, uma indiferença, um não querer saber. E era só Espanha e Irlanda, o esforço. Por exemplo, neste momento o que a Europa decidiu? A Europa decidiu rever o acordo que tem económico com Israel e político com Israel. Rever, não é cancelá-lo, é rever. Estamos ainda num período, mesmo assim, parece que isso criou algumas divisões, como o Ministro Paulo Rangel disse nesta conferência de imprensa que deu ontem no fim do Conselho Europeu. A União Europeia está a viver momentos muito difíceis, mas Starmer, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, foi muito duro e decidiu mesmo acabar com as relações económicas com Israel. Portanto, entramos num patamar diferente em que parece que a comunidade internacional começa a acordar. E quando a comunidade internacional começa a acordar, Portugal acorda também, porque Portugal é um país muito pequenino, que tem dificuldade de tomar posições que sejam grandiosas sem ser acompanhado. Neste caso, a companhia começa por ser, de facto, França, Reino Unido, Canadá, a fazerem uma grande statement bastante importante e só o facto de admitirem sanções, ou seja, o que Israel está a fazer é um crime bárbaro. Aliás, o Ehud Olmert, que já foi primeiro-ministro de Israel, deu uma entrevista onde dizia que isto era próximo de um crime de guerra, o que Netanyahu está a fazer. Portanto, a ideia de que os defensores dos cidadãos judeus
têm que apoiar a carnificina em Gaza, é uma vergonha. E é uma vergonha que está a ser transmitida nas redes sociais, está a ser transmitida por uma quantidade de loucos furiosos. Peço desculpa por estar a usar esta expressão, mas é que dentro de Israel isto é condenado por judeus, a opinião pública israelita e antigos dirigentes israelitas condenam o que muitas vezes aqui em Portugal nós vemos muita gente a aplaudir a Israel de uma forma absolutamente acéfala. É uma coisa totalmente chocante, que tem dois pesos e duas medidas relativamente à Ucrânia e relativamente a Israel, com o que está a fazer em Gaza. Estamos a falar de fome, estamos a falar de não dar ajuda humanitária, estamos a falar de matar crianças e matar bebés. E, no entanto, Netanyahu acha que está tudo correto. Que é o que está a fazer em Gaza, que é a carnificina, o genocídio, que Paulo Rangel não quis usar esse termo porque diz que tem implicações jurídicas e tem, complexas, mas eu vou usá-lo. O genocídio em Gaza está correto, é correto. E vivemos neste mundo. E isto é um aliado, estamos a falar de um aliado. Oh Ana, mas tu percebes como referiste, estes dois pesos e duas medidas em relação ao que se passa na Ucrânia e ao que se passa em Israel? Porque na prática parece que temos atitudes muito diferentes para lidar com um e com o outro. Sim, totalmente, porque a Rússia é o inimigo e Israel é o amigo. Isso aí é total. A solidariedade da Europa com Israel sempre foi total. Há um ato de culpa europeu, nomeadamente alemão, mas a verdade é que o antissemitismo não estava só na Alemanha. A Alemanha exterminou os judeus em câmaras de gás, mas em muita Europa o antissemitismo estava espalhado, não tendo recorrido aos métodos nazis, havia um grande racismo antissemita, brutal, e a Europa tem um sentimento de culpa com os judeus. E está a ver, em parte, as ações do governo israelita como se fosse o povo, de facto, é aquela expressão do povo escolhido de poder fazer toda a selvageria que quiser fazer à sua frente. O povo escolhido, quer dizer, Netanyahu não representa os israelitas, é primeiro-ministro, por acaso. E esta frase do Ehud Olmert é brutal. E é brutal, quer dizer, estamos a falar do antigo primeiro-ministro israelita a dizer que o que se passa em Gaza está próximo de um crime de guerra. Portanto, mas a Europa sempre teve dois pesos e duas medidas, as políticas, a realpolitik sempre foi coisas de dois pesos e duas medidas. Agora é totalmente chocante e a Europa está quando ouço aqueles discursos dos valores europeus, neste momento dá-me vontade de chorar, porque os valores europeus são uma treta, não existem já valores europeus. Os valores europeus, a ideia de que os valores europeus assentam na compaixão com o mais fraco e nos direitos humanos, desaparece com o que se passou nestes meses todos, neste tempo todo com Gaza. Isto não é de agora. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando já se percebia que Netanyahu estava a fazer uma guerra em grande escala, uma invasão junto dos palestinianos, ela foi lá dar os parabéns e foi encontrar-se com ele. É evidente que o que aconteceu a 7 de outubro e os mortos israelitas, aquilo foi terrorismo, foi um ato terrorista condenável, é uma vergonha, quer dizer, mas António Costa, antes de ser Presidente do Conselho Europeu, disse várias frases muito importantes, que era que a Europa ia envergonhar-se a si própria se tivesse dois pesos e duas medidas. Eu acho que neste momento a Europa não faz mais do que está a fazer, de facto, se não faz para o próximo do que a França, a Alemanha e o Canadá fizeram, a Europa está de facto, e já está há bastante tempo, acordou agora um bocado, vamos ver se isto é um sobressalto. E pronto, em Portugal temos as declarações de Paulo Rangel, que foram de facto as mais fortes que ele fez nos últimos tempos, e a chamada do ministro
a chamada do embaixador israelita por causa do ataque ao diplomata, e um diplomata português naquela coluna, e pronto, e chamou o embaixador israelita, mas por acaso Paulo Rangel disse uma coisa muito interessante que eu desconhecia e que, obviamente, admito que seja, é verdade, ele tem provas disso, com certeza pode dizer, que é que o governo de Montenegro foi o governo que deixou de fornecer armas aos israelitas, enquanto o governo Costa continuava a fornecer armas aos israelitas. Isto por acaso, eu não sabia. Paulo Rangel estava a justificar, quando foi perguntado sobre a inação do governo português. Nós sabemos que nós somos uma gota diplomática no oceano. A nossa importância geopolítica é zero. Mas os gestos são simbólicos. Ou pelo menos, vá lá, pronto, não vou dizer que é 0,5, pronto. Mas os gestos são simbólicos, não é? Os gestos são simbólicos e nós não víamos. Aliás, vimos uma campanha eleitoral onde se falou pouco de Gaza. Eu não estou a dizer que alguns... mas isso também tem a ver com nós, de comunicação social, também não estivemos muito interessados. Eu ontem estava a reparar... E estava a ouvir a conferência de imprensa de Paulo Rangel, em direto, e nunca mais me esqueço de uma coisa, que estava Paulo Rangel a falar de Gaza, e a pergunta seguinte, foi interrompido para a seguinte pergunta, que eu não sei obviamente quem é que a fez: o senhor está disposto a continuar primeiro-ministro dos negócios estrangeiros? Quer dizer, isto é uma pergunta que vale 0, por uma razão, ninguém responde a esta pergunta. Ninguém responde, não é ninguém que responda a dizer sim, não, eu quero, eu já fui lá jantar com o Montenegro, a ver se ele me continua a manter o lugar. Ninguém responde a esta pergunta. E então, houve ali jornalistas, felizmente, a seguir houve outro jornalista que voltou o assunto a Gaza. Porque senão, aquilo era como a Gaza ficava reduzida. Portanto, na comunicação social também temos que reconhecer que temos alguma culpa nisto. E se calhar também devíamos ter feito mais perguntas sobre Gaza aos candidatos quando estavam em campanha. Eu não estou a dizer que eles não tenham falado, alguns deles nos discursos, falaram, mas depois também não foi um assunto, nem foi assunto de debate, nem dos debates, não foi um assunto. De facto, há uma certa indiferença. A indiferença europeia é a nossa diferença. Um beijinho, até amanhã. Um beijinho, Ruben, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.